Boa tarde para todos. Hoje, no nosso tema dessa tarde, eu quero voltar a um período um pouco distante do momento em que a gente está vivendo, para relembrar uma passagem que está contida no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, chamada A Conversão de Saulo de Tarso. Nós, conhecedores da literatura espírita, e já tendo tido a oportunidade de manusear a obra Paulo e Estevão, encontramos ali essa mesma história que narra sobre as questões de Paulo de Tarso, que no livro de Atos aparece citado nos versículos de 1 a 17 do capítulo 9. E ninguém aqui ignora a história de que Saulo de Tarso sai de Jerusalém na direção de Damasco, capital da Síria, para prender Ananias, pelo fato de que Ananias, conforme a obra Paulo e Estevão, teria sido o conversor de sua noiva Abigail, para que ela então se tornasse cristã. Incomodadíssimo com esse fato, em virtude de ser um grande perseguidor cristão, Saulo então consegue cartas do templo de Jerusalém e parte para Damasco para prender Ananias. No caminho para Damasco, conta tanto o evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos, como também Emmanuel na obra Há 2000 anos, que Saulo se encaminhava para Damasco já na entrada da cidade, às portas de Damasco. Ele então se surpreende com uma luz intensa que aparece no céu, uma luz mais intensa do que a própria luz do sol. E Saulo então, vendo aquela luz incomensurável, cai da sua montaria no chão e inicia-se um diálogo entre a luz que aparecia para ele e Saulo colocado no chão. Ao todo, esta cena onde se desenvolve a chamada conversão de Saulo, ela está contida de 7 frases diferentes. E essas 7 frases, elas aparecem de maneira bastante destacada no livro Atos dos Apóstolos. A primeira dessas frases é que quando Saulo cai no chão, que ele olha para aquela luz intensa sem saber o que estava acontecendo, vem a primeira de todas as frases: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era uma pergunta em função das inúmeras tentativas de Saulo de tentar destruir o cristianismo. Ele já havia promovido prisão de Pedro, a prisão de João, tinha feito também o martírio de Estevão, tinha rompido com Gamaliel, tinha rompido com sua própria noiva quando soube que ela era irmã de Estevão, havia conseguido fazer uma série de ações de perseguição aos cristãos e ele era, de certa maneira, a pessoa mais empenhada no processo de perseguição dos cristãos. Então, a frase tem todo um sentido quando pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, impressionado com aquela visão que estava tendo, caído no chão, ele olha para a luz e pergunta: quem és tu, Senhor? É a segunda frase. Quem és tu, Senhor? Em muitas traduções do Novo Testamento, saindo do grego para o português, esse Senhor aparece com letra maiúscula, como se ele ignorasse quem fosse o Senhor. E não cabe muito que tenha sido em letra maiúscula, porque ele sabia que o Senhor era um só e que era o Deus de Israel. Ele estava perguntando: quem és tu, Senhor? No sentido de Senhor, mas não do Senhor dos céus. Quem és tu, Senhor? E a voz a quem Saulo se dirige responde para ele:
eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Deve ter sido um impacto muito grande para ele, porque ele vem perseguindo esse homem, esse carpinteiro, vem rejeitando todas as possibilidades de admissão que ele possa ser o Messias. E de repente, quando ele se dá conta, ele está diante daquela luz que diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. É um impacto muito forte, porque nunca ele poderia imaginar que isso poderia ser assim representado, que Jesus pudesse ter tanta relevância para ele. Mas associado ao momento em que o Cristo diz: duro para ti é recalcitrante, que quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tanto persegues. O evangelista diz que ele teria dito: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ao longo do tempo, o Cristo havia trazido aguilhões. Aguilhões são pequenos espinhos tentando trazer Saulo de volta para o caminho. Então, era Gamaliel que se convertia, era Abigail que se convertia, eram os conflitos que ele passava na medida em que ele se aproximava daqueles homens que pareciam possuir uma paz que ele não tinha, que incomodava profundamente. No caminho de Jerusalém para Damasco, em muitos momentos Saulo se questionava: o que esses homens têm que parecem estar dotados de uma paz que eu não possuo? Havia várias oportunidades que ele havia tido de poder se aproximar da mensagem de Jesus e ele sempre fugia, como se existissem realmente aguilhões tentando trazê-lo para o caminho. E no livro Atos dos Apóstolos, a frase que está colocada é: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, querendo representar assim que ele lutava e era duro para ele ter que se debater contra os aguilhões que o constrangiam. Na obra de Emmanuel, essa frase aparece mais doce. Ela aparece assim: não recalcitres contra os aguilhões. Não te debatas mais. Não lutes mais para não enveredar pelo caminho que eu tenho insistido que tu entres. Então, nesse momento, praticamente metade das frases que estão desenhadas nesse diálogo, elas já aconteceram. A primeira: Saulo, Saulo, por que me persegues? A segunda: quem és tu, Senhor? E a terceira: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. E imediatamente uma surpreendente frase é colocada para ele. Saulo, tomado pela intensidade daquilo que estava acontecendo, vira-se para aquela luz intensa e diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? É muito interessante isso, né? Porque ele quer saber o que é que ele quer que ele diga para ele fazer. O que tu queres que eu faça? Essa frase ela é entendida assim como se fosse uma aceitação tácita da autoridade daquela voz e daquela luz sobre ele, porque imediatamente ele já se coloca a serviço. O que tu queres que eu faça? E a quinta dessas frases é uma frase muito curiosa, porque a resposta da luz às perguntas de Saulo é: entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Ele entra na cidade, mas ninguém diz para ele o que ele tem para fazer. A voz que se comunicou com Saulo na estrada disse para ele que se ele entrasse na cidade, lhe seria dito o que haveria para fazer. Ele faz isso, ele vai para a cidade,
Só que não aparece ninguém para dizer assim, olha, o que você tem para fazer é isso. E quando ele vai para a cidade, ele se dá conta de que na hora desse diálogo, que de certa maneira interrompe-se aqui nessa hora, ele está cego. Então ele é conduzido pela mão por um dos homens que estavam com ele até uma hospedaria, ali ele se hospeda. E fica 3 dias e 3 noites absolutamente cego, chorando a sua cegueira. Contar que alguém ficou 3 dias cego depois que ele ficou curado é tão rapidinho, né? Então, foi só 3 dias. Mas experimente passar 3 dias cego, sem expectativa de que você vai voltar a enxergar, e veja como esse tempo é interminável. E ele fica, então, esses dias todos chorando. Ele chora a sua cegueira física, chora a sua cegueira espiritual, porque ele se equivocou, ele fez uma série de ações absolutamente impensáveis. Ele levou à morte, não só Estevão, mas várias pessoas, conforme o livro Paulo e Estevão, teriam sido torturadas por Saulo durante o período de perseguição. Então ele passar a vista nos seus atos, relembrar o que ele tinha para fazer, é profundamente incomodativo. Mas a ovelha que iria ser devorada pelo lobo, ou seja, Ananias, recebe a visita de Jesus. Ele está em casa e ele ouve uma voz que diz, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. É de uma prontidão impressionante. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Quero que tu vás à casa de Judas, na rua direita, procurar por um homem de nome Saulo de Tarso, para curá-lo, porque eu quero que tu vás lá e fazer isso em meu nome. Então Ananias diz, Saulo? Da cidade de Tarso? Mas não é ele, Senhor, um perseguidor? O Senhor quer que eu verdadeiramente vá até a casa de Judas para interceder em favor de Saulo de Tarso? E a voz responde, sim, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto lhe será necessário sofrer em meu nome. Quando a gente ouve assim a palavra vaso, a gente logo pensa assim, um negócio que é para colocar coisa dentro, né? É um vaso. Então uma mensagem vai ser depositada dentro dele para ele levar. É uma boa interpretação para o que seja vaso. Mas alguém já viu como é que um vaso é feito? Você pega a lama. Já fez vaso, minha filha? Já fez, Elza? Pega a argila e bate. Mas a argila apanha, gente, com um pedaço de pau. Não é assim? E apanha, joga no chão, bate, bate, bate. Quando a pobrezinha está descansando, pega de novo, bate mais uma vez, porque uma vez só foi pouco. E aí quando ela está desfalecendo, joga a água em cima dela, vamos embora, acorda, porque vai apanhar de novo. E aí bate, 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 bate até amolecer. Quando a argila fica mole, que ela diz, pronto, eu já amoleci, já chega. Agora é a hora de moldar. Aí você diz, não, eu te quero assim, eu te quero assim, você não se manda, você fica com essa forma, e você torce, mexe, molda do jeito que você quer. E como ela já está molinha, cansada, ela diz, tá bom, vai, me modela, faz se quiser, já nem resisto mais. Terminado de fazer isso, ela diz, graças a Deus, meu sofrimento acabou, né? Porque já moldou, já não tem mais o que acontecer com a pobre da argila. Mas tem. Vai para o forno, aí vem a pior parte. Aí vai para o forno, depois de tudo que apanhou,
vai para o forno. Só vai prestar para receber o que vai entrar nela depois do fogo. E no Evangelho, o fogo sempre representa dor, sofrimento, experiências da vida que nos fazem, às vezes, chorar diante daquilo que a gente atravessa. Purificação. Aí o vaso vai para o forno, quando sai, agora ele está pronto para usar. Então, ele é para mim um vaso escolhido. Coitado do Saulo. Então Ananias vai até a rua direita para encontrar Saulo. Conta a história que ele abre a porta e encontra Saulo chorando dentro do quarto. E esse mesmo homem que teria dito: mas Senhor, ele é um perseguidor, o Senhor quer que eu vá mesmo lá para curá-lo? Esse mesmo Ananias, o evangelista Lucas, quando conta a história, diz que está lá no versículo 17 do capítulo 9. Ele abre a porta e encontra Saulo chorando. E ele diz para ele a seguinte frase: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho para Damasco me enviou para que abra os vossos olhos para o Evangelho e para que sejais cheio do Espírito Santo. Esse homem já tinha notícia que havia aparecido alguém na estrada para esse Saulo. E ele o chama não por outra fala, mas ele o chama de irmão. O que vai acontecer? Na hora que você percebe a cena construída, você vê os esforços que Ananias faz para realizar o trabalho de socorro daquele que era o seu perseguidor. Emmanuel, desenhando esta cena, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que era a ovelha indo salvar o lobo. A ovelha foi salvar o lobo. E aí então Ananias toca os olhos de Saulo de Tarso e umas escamas caem de seus olhos. Umas escamas caem e ele volta a ver. E aí começa a história de Saulo de Tarso, que todos nós conhecemos. Então aí nós temos as frases que compõem a narrativa da conversão de Saulo. A primeira: Saulo, Saulo, por que me persegues? A segunda: quem és tu, Senhor? A terceira: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. A quarta: Senhor, o que tu queres que eu faça? A quinta: entra na cidade e te será dito o que há vez de fazer. E a sexta, fechando a narrativa, é a frase de Ananias, quando diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou para que abrisse os teus olhos para o Evangelho e que fosse cheio do Espírito Santo. As 6 frases que contam a história da narrativa, que contam a história da conversão de Saulo de Tarso. E a história termina aí. Nesse versículo 17 do capítulo 9, encerra-se a conversão e começa a sequência dos atos de Saulo procurando se reequilibrar. Mas eu disse que eram 7 frases, está faltando uma. Está faltando uma frase. A frase que está faltando não aparece nessa narrativa. Ela não aparece. A 7ª frase só vai aparecer no capítulo 22, no item 19 do capítulo 22, quando Saulo de Tarso, já no final do livro do Atos dos Apóstolos,
na sua defesa, lá em Jerusalém, ele já velhinho, fazendo sua defesa diante dos homens do Sinédrio, ele conta essa história do que teria, ele conta, e aí apareceu uma luz no deserto e tal, e ele vai contando a história, e ele conta uma parte que o evangelista não contou quando falou da sua narrativa. Quando ele está com os sacerdotes do templo, falando sobre a sua defesa, ele diz que na hora que Ananias toca seus olhos e as escamas caem dos olhos dele, e que Saulo de Tarso volta a ver, Ananias então, olhando para Saulo, pergunta para ele: e agora, por que te detens? Porque o que poderia deter Saulo seria a sua cegueira. Mas uma vez que você já viu o Cristo na estrada, teve a oportunidade de 3 dias de escuridão para refletir, e está tendo agora a chance, jovem, 30 anos, de se reorganizar emocionalmente, para que consiga fazer um trabalho efetivo de mudança interior e de transformação do mundo em que vivia. E agora? Por que te detens? Essa é uma pergunta, Elza, que cabe muito bem para nós também. E agora? Por que nós nos detemos ainda? Da mesma maneira que Saulo de Tarso, nós também atravessamos uma história de uma série de experiências, de uma série de oportunidades em que a gente teve a chance de fazer o certo e optamos pelo errado. Tínhamos a chance de seguir por um determinado caminho e acabamos seguindo por outro, ou seja, construímos na nossa história de vida algumas passagens que não foram as mais adequadas para o nosso trabalho. Só que exatamente em função das nossas necessidades, o mesmo Senhor agora nos encaminha uma mensagem que nos ajuda a entender o que somos, para que a gente possa mudar. Porque às vezes, o que acontece conosco, Maria? Nós, muitas vezes, nos aproximamos das mensagens espirituais que a vida nos oferece, quando nós já temos tido alguns tropeços. A gente já tomou decisão equivocada, já prendeu Estevão, já rompeu com Abigail, nós já rompemos com nosso Gamaliel, que representa a nossa relação de maternidade. Então a gente já fez uma série de rupturas. Já rompemos com os pais, Gamaliel, rompemos os nossos vínculos afetivos com a nossa Abigail, tivemos dificuldade de nos relacionar com outras pessoas, o nosso Estevão, passamos a perseguir pessoas, estamos já com uma história já bastante robusta de uma série de equívocos que a gente cometeu. O Senhor, então, em nosso socorro, vem e diz: eu vou tirar as escamas dos teus olhos. Eu vou te oportunizar com que você veja a vida pelos olhos espirituais, para que você não mais cometa aquilo que você fez. E nos oferece uma luz no nosso caminho. Exatamente quando nós estamos indo a caminho do erro, estamos indo para realizar uma série de equívocos, ele aparece na nossa estrada e diz: não faz isso. Não vai por aí. Não recalcitres contra os aguilhões. Eu tenho tentado tantas formas de te fazer entender que não é por aí. Como você não está conseguindo entender, eu vou te oferecer a doutrina espírita, que é a oportunidade de você ler as coisas de maneira direta, de que você não se equivoque mais,
te mostrar claramente o que é a vida espiritual, o que é o existir, o que é a dor, qual a razão do sofrimento, o sentido de todas as coisas, os laços espirituais que nos vinculam por detrás daquilo que a vida física apresenta. Oferecer para nós uma transformação profunda, retirando as escamas dos nossos olhos. E quando as escamas caem, nós já não somos mais a mesma pessoa, porque o conhecimento espiritual que a gente obteve naquele encontro com a luz no caminho de Damasco, o momento em que o Senhor nos ofereceu a chance de reflexão, nos transforma numa pessoa diferente. Então, evidentemente, uma pergunta se impõe: e agora? Por que te detens? É uma pergunta boa para nós, porque às vezes a gente sabe e não faz. É meio esquisito isso, mas a gente tem o conhecimento, mas a gente parece que não se apropria desse conhecimento para uma mudança verdadeira de vida. A gente sabe assim, não, eu sei, eu tenho consciência de que tem que ser assim, mas eu não vou fazer. Às vezes a pessoa diz, não faz isso não, guarda mágoa não, faz isso, vai fazer mal para você, não guarde mágoa. E a pessoa diz, não, eu sei que não posso guardar mágoa, eu sei, mas é porque fulano não merece. Então a gente sabe, mas não consegue tratar aquilo que sabe a nosso próprio benefício. É como se nós nos detivéssemos no caminho. Eu tenho a possibilidade de seguir, mas eu me detenho porque eu realmente não quero fazer a mudança. Eu sei, mas eu não consigo incorporar o que sei naquilo que eu tenho compreensão de que eu preciso realizar. É uma boa pergunta. Por que a gente se detém? Por que de posse do conhecimento espiritual, por que mesmo sabendo o que a literatura espírita nos oferece como verdade, nós ainda temos tanta dificuldade para colocarmos em prática tudo isso? O que está acontecendo conosco? Aonde estaria a nossa dificuldade? O que emperra o nosso processo evolutivo? Em outras palavras, por que a gente se detém tanto na beira do caminho se nós temos tanta clareza do conteúdo que a gente tem? O que está faltando para nós? Será que nós não estamos tendo a mesma leitura de Saulo de Tarso na beira do caminho? Porque quando a luz apareceu para Saulo e ele percebeu que ele precisava mudar, ele perguntou para a luz assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Será que não está aí o nosso erro, porque a gente quer fazer sem sentir? Será que o que promove a nossa dificuldade é que a gente quer sair para o campo do fazimento sem efetivamente sentir aquilo que a gente precisa mudar? Porque muitos de nós passamos por esse tipo de experiência. Nós conhecemos a doutrina espírita e a gente diz assim, eu preciso mudar. Então, semana que vem eu vou começar a distribuir sopa. Percebe que a gente está querendo fazer sem sentir? Que a gente está querendo realizar as coisas sem uma necessária reflexão do porquê faço o que faço? Então eu começo a vestir a capa de santo, eu vou querer fazer o que eu acho que tem que fazer, sem que eu verdadeiramente sinta o que eu preciso sentir para que naturalmente eu faça. Como eu não sinto para fazer e quero fazer sem sentir, eu posso enveredar por uma forma de prática totalmente divorciada daquilo que deveria ser. E nós criamos uma capa de virtude.
É isso que nos atrapalha. Então a gente, de repente, chega na casa espírita e ingressa num trabalho assistencial logo para começar a nossa atividade, e a pessoa chega lá e diz, olha, eu vou assumir aqui uma tarefa na sopa e eu vou ser a pessoa responsável por cortar a cenoura para colocar na sopa. Então ela vai lá, bota aquele avental e vai cortar a cenoura para a sopa. Ela está cortando a cenoura, ela está preparando a sopa, mas o que está acontecendo é apenas um fazer, mas é um fazer sem sentir. Se você tem um fazer sem um sentir, corre o risco de repente, você ter um fazimento que é totalmente diferente do que você sente. E aí, por exemplo, a pessoa está engajada num trabalho espírita com raiva dos outros colegas que fazem parte do trabalho espírita. Você viu fulana? Como é que ela... Viu o que ela falou? Aquela mulher ali não tem jeito. Então, assim, eu estou fazendo, mas eu não estou sentindo. Eu vou para o trabalho da sopa e vou cortando a cenoura, viro para a minha colega do lado e digo, e a antipática não veio hoje, né? Graças a Deus. Então, o que você está vivendo? Você está vivendo um fazer que não sente. Você diz assim, oh meu Deus do céu, que família que o Senhor me deu, mas eu tenho que suportar essa família, né? Porque, ai meu Deus, não vejo a hora de acabar essa encarnação. Então, nós estamos fazendo e nós não estamos sentindo. Nós estamos querendo fazer igual Paulo de Tarso, que cai do cavalo, não fez mudança nenhuma interior e já diz, Senhor, estou pronto para a tarefa, me diz aí o que é para fazer. Senhor, o que tu queres que eu faça? Como fazer? Como assim fazer? Como assim fazer? Como assim? Não seria primeiro um mudar por dentro? Não seria primeiro uma transformação interior? Não será que era isso que se precisaria? Ah, mas se eu for esperar mudar para fazer, eu não vou fazer nunca. É verdade. Se for esperar estar totalmente puro para fazer, não vai terminar de transformar-se nunca. Mas é preciso que a gente faça sentindo. Porque se eu for fazer sem sentir, eu vou me enrolar todinho. O movimento espírita, ele teve uma oportunidade maravilhosa de ter uma compreensão clara do que era para realizar na obra de Kardec de maneira inequívoca. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Está claro o objetivo dela. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. E aí, entenda-se homem, o ser humano. É a transformação moral. É isso que se quer. Vamos observar a mensagem, os infortúnios ocultos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem, infortúnios ocultos, que é aquela história daquela mulher que leva a filha para ir numa casa, que não tá, o fogão está sem lume, e aí ela conversa com a família, ajuda a família, oferece auxílio para ele. Você lembra dessa história, né? Aí a filha está com ela, diz, não, minha filha, você vai ter que fazer para você trazer. Você não pode ser o que eu dou, você vai fazer para você vai trazer. Vocês viram o nome da instituição espírita que ela se apresenta? Olha, com licença, eu sou da Federação Espírita do Paraná, estou passando aqui. Vocês viram o nome da casa espírita dela? Nunca viram? O nome da casa espírita que ela fala? Não, nunca viram? Pois é, não tem mesmo. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque é um trabalho pessoal. Não é um trabalho institucional. Mensagem aos órfãos. Eu abri em cima da página sem querer. Mas eu vou ler aqui, ó. Para não dizer que eu estou mentindo. Vamos ler juntos. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Mandou fazer creche?
Orfanato? Mandou o quê? Servirmos de paz. O trabalho da caridade apontado no Evangelho segundo o Espiritismo não é institucional, é pessoal. Nós é que institucionalizamos a caridade como se a caridade fosse uma tarefa doutrinária dentro de uma casa espírita. Então eu digo assim, gente, hoje é o dia de eu fazer caridade. Eu vou para o centro, aí eu vou distribuir cesta básica, que é a caridade que eu vou fazer, e depois eu venho para casa. Então a gente vai e faz, mas a gente não sente o que faz. Eu só vou e faço. A gente distribui sopa com raiva de quem entra na fila pela segunda vez. Sai daí, menino, tu já bebeu a sopa? Sai daí, fica atrapalhando. Aí você fica pensando, mas é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente está fazendo, Senhor, o que tu queres que eu faça? E a gente está simplesmente fazendo. Porque o fato de eu fazer sem eu sentir, chega uma hora que eu paro e digo assim, gente, não sei porque eu estou fazendo isso. Esse negócio tem nada a ver, não. Você não fazer mais isso não. Por quê? Porque eu faço sem sentir. Toda vez que eu faço sem sentir, dá canseira e eu desisto. A gente se detém. Então, por que eu me detenho na beira do caminho? Eu me detenho porque eu quero fazer sem sentir. Eu digo, tem que ter paciência com a minha mãe. Meu Deus, eu tenho que ter paciência, Mas eu não digo, eu quero ter paciência. Eu digo, meu Deus, eu tenho que ter. Mas não há, da nossa parte, uma movimentação efetiva para dizer, eu quero mudar a minha vida. Eu quero, muitas vezes, mudar os meus atos. Mudar os meus atos é muito complicado quando você não tem por trás uma mudança anterior do pensamento seu. Você quer mudar só o que você faz, sem mudar o que você pensa sobre o que você faz. Aí a gente chega uma hora que neurotiza. Não aguento mais, gente. Dei um chute, larguei tudo, troquei meu guarda-roupa todo e agora eu vou viver diferente. Agora eu vou ter uma vida totalmente diferente daquela, porque agora sim, agora eu estou sendo aquilo que eu sou. E aí a gente vai descobrir que de repente a gente se vestiu com uma capa daquilo que a gente não era. Por quê? Porque a gente está querendo partir direto para a ação sem uma reflexão. Na parábola do bom samaritano, vocês podem pegar lá, que vocês vão achar essa passagem. Na parábola do bom samaritano, passa o sacerdote, passa o levita e depois passa o samaritano, né? Que é o cara que vai lá juntar o outro que caiu no meio do caminho e tal. Se vocês olharem lá, a história diz assim: e passando pelo mesmo caminho, um samaritano, vendo-o, ele viu a pessoa, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí ele vai prestar socorro. Mas antes dele prestar socorro, ele se move de íntima compaixão. Será que não é isso que está faltando para a gente, pelo amor de Deus? Nós nos movermos de íntima compaixão no interior do nosso eu, antes de nós fazermos uma ação que evidentemente ainda não está de fato pensada no nosso coraçãozinho? Porque eu quero ser bom para as pessoas, mas no fundo eu ainda tenho um ranço danado, sabe? Uma implicância, nossa. Aí essa minha vizinha, ela é muito antipática, mas todo dia que eu passo eu falo, bom dia para a senhora, bom dia. Porque assim, tem que manter a boa vizinhança, mas eu não queria muito que Deus levasse ela. Sabe? Às vezes é com o marido, a gente diz para o marido assim, tá bom,
Tá bom, tá, eu vou sair, vou para o trabalho, tá bom, vai com Deus, vai com Deus. Mas esse vai com Deus é para ele ir mesmo, sabe? Para ele ir mesmo de vez com Deus. A gente precisa pensar, porque a gente se detém, a gente não tem coragem de ir, porque não tem certeza das nossas certezas. E o que Joana de Ângeles comenta sobre isso? Que o passo decisivo para que a gente consiga fazer a mudança verdadeira das nossas vidas é a partir de nós compreendermos de maneira clara o conhecimento espiritual. Às vezes a gente tem um conhecimento espiritual e a gente fica brincando com ele. Olha, o espírito reencarna, mas ele pode reencarnar assim, mas pode reencarnar assim. Mas assim ele não vai, mas assim vai, porque pode acontecer assim, mas pode acontecer assim. Gente, o espiritismo não é para a gente ficar brincando de filosofia, é para a gente entender a nossa própria vida. É para que eu pegue esse conhecimento espiritual e diga, bem, agora vamos analisar as coisas por esse ângulo. Eu vou pegar a minha vida e eu vou interpretar por essa ótica. Não é para a gente estar interpretando a vida do vizinho. Olha aí, mudou de marido de novo, tá vendo? Isso aí não presta. Tá vendo? A vida dos outros é a vida dos outros. Não sei se todo mundo já percebeu, mas Deus deu uma alma para cada um. Já viram? Cada um tem uma alma. Cada um tem uma. Sabe por quê? Para cada um cuidar da sua. Cada um tem que cuidar da sua, porque a gente não consegue salvar os outros, a gente só salva nós mesmos. Então é para a gente se ocupar da nossa. É claro que a gente se ocupa da nossa, cuidando dos outros, mas não querendo salvar os outros. Ninguém salva ninguém. Cada um de nós é que tem que fazer o seu trabalho individual de salvação. E não através de uma crença de que a gente vai mudar as nossas vidas a partir de uma ação que acontece do lado de fora, porque isso às vezes neurotiza. Tem tanta gente que faz um movimento assim, igual amarrado por um elástico, faz um movimento de mudança, de repente, plá, solta o elástico, a pessoa volta para o outro lado. Ué, mas cadê fulano que estava aqui? Fulano. Você nem faz ideia. Por quê? Porque é um processo de mudança que quis fazer sem sentir. É isso que muitas vezes nos detém. Então, Joana diz o seguinte: se você não se convenceu que é uma alma imortal, não está convencido na profundidade do ser, que você é um espírito que não morre, que é transcendente e que caminha para a felicidade, você não vai conseguir mudar. A chave da mudança é eu conseguir entender em profundidade. Isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui não é permanente. A gente já teve outras existências, já teve tantas coisas, a gente já ocupou tantos cargos de poder, já teve trono, ouro, arcas cheias de tesouro. Enterramos tantas arcas de tesouro com um tapão no olho, cavando buraco como pirata, enterrando um monte de dobrões. Sentamos em tronos refulgentes com tanto ouro, com tantas roupas riquíssimas. Já fomos senhores de engenho com tanta riqueza, com tanto dinheiro, com tantas propriedades. Cadê a moeda? Uma moeda desse pessoal, desse tempo. Cadê a moeda? Ficou tudo para trás. E a gente matou, destruiu, perseguiu, arrebentou a vida dos outros por conta de um dinheiro que nem ficou na nossa mão. O dia que eu descobrir que eu não fico com nada disso que a vida material me oferece, eu vou ter uma leitura diferente do existir. Então, o que promove esse processo de detenção do homem diante da possibilidade de mudança é a nossa dificuldade de compreendermos claramente o que verdadeiramente somos. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar perguntando para Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Mas ele respondeu a Saulo. Ele disse: entra na cidade e te será dito o que há vez de fazer. Porque ninguém descobre o que tem para fazer ficando sozinho. Você tem que entrar na cidade, tem que conviver com as pessoas. Entrar na cidade é
vai conviver com tua família, vai conviver na tua sociedade, vai rentear com as pessoas, vai viver, meu filho, vai experimentar o contato social. Entra na cidade, que lá você vai descobrir o que você tem para fazer. Então é quando a gente realmente entra na cidade, no sentido de entrarmos no nosso lar, enxergarmos filho, mãe, pai, esposa, esposo, neto, bisneto, avó e sei lá mais o que você enxerga as pessoas. Com a leitura espiritual que a doutrina espírita dá, você pode dizer de maneira muito mais clara, isso não é bom para eu fazer. O melhor para fazer é isso aqui. Então a gente vai descobrir que o verdadeiro trabalho do bem, ele não é o trabalho institucional. O trabalho institucional é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque ele é terapêutico para as pessoas que vão lá, porque cura pessoas da depressão, ajuda as pessoas, ajuda quem está sendo ajudado e ajuda quem está promovendo o trabalho de fazer a cesta básica, fazer a sopa, fazer todo esse... Ajuda muito. Ajuda quem recebe e ajuda muito quem faz, porque as descargas de ocitocina, o prazer de fazer o bem, nos liberta da depressão. Se alguém tem depressão, tem dificuldade de ansiedade, síndrome do pânico, algum transtorno emocional, feliz num trabalho espírita, assistencial. O prazer que você sente de você distribuir uma sopa, de você cuidar de alguém, montar uma cesta básica, ver aquela banheirinha cheia das pecinhas do bebê, isso dá uma emoção, isso cura qualquer male. Às vezes as pessoas estão passando numa dor muito grande de luto. E aí você chega lá, você encontra outras mulheres também em luto. E aí você tem mais coragem de chegar, pegar em casa o que sobrou e dizer, olha, isto aqui era do meu filho, ele não vai usar mais, leva para você. Aí você sente um prazer espontâneo de fazer, e não de você dizer, você tem que tirar isso de casa, tem que doar. Mas eu não quero, isso tem a ver com meu filho. Não, mas você vai ter que doar. Então, vá lá experimentar, vá sentir, que aí você faz. Então, se você sente, você faz. O perigo é você querer fazer sem sentir. Toda vez que a gente faz sem sentir, a gente pode cair numa armadilha do ego, de achar que nós estamos melhor do que nós estávamos. Vamos ficar igual o Voltei do irmão Jacó, que fez, mas sentiu pouco. Ele sentiu pouco. Quando chegou lá, descobriu que não tinha feito tudo que poderia ter feito. E o mais impressionante é que isso também aconteceu com Paulo de Tarso. O livro Paulo e Estevão conta que quando termina a obra, que Paulo de Tarso, agora já convertido em Paulo, Saulo convertido em Paulo, é sacrificado por um golpe de espada que o decapita. Quando acontece essa decapitação, Paulo então se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual. E o Emmanuel conta o seguinte, que quando ele se encontra no mundo espiritual, que ele se dá conta que a morte havia acontecido, que ele estava livre do corpo, ele abre os olhos no mundo espiritual e está cego. Ele está cego exatamente como estava no dia que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Quando ele se percebe cego, ele não se revolta. Ele tinha quase 40 anos de dedicação no trabalho de divulgação do Evangelho. E quando ele percebe que ele está cego, ele simplesmente diz, está certo, eu fui um perseguidor. Matei Estevão, persegui. Ele não olha para os 38 anos que ele tem de divulgação, mas ele vai se fixar naquele ano ali que ele perseguiu os cristãos. Está certo, eu persegui. Eu fui uma pessoa que fiz muita maldade. Eu mereço estar cego. Eu mereço. E aí ele começa a refletir sobre isso, como alguém que de repente fez
sem sentir. E quando ele está nesse momento de reflexão, diz Emmanuel que aparece para ele um personagem que diz assim: irmão Saulo, olha a palavra que usa, quando na terra o Senhor me enviou para que eu abrisse os vossos olhos para o Evangelho, hoje Ele mesmo me envia para que abra os teus olhos para a vida eterna. Aí ele vem, toca nos olhos de Saulo, agora Paulo. As escamas caem dos olhos dele e ele então vê o mundo espiritual como deveria ser e reencontra com todas as pessoas que ele beneficiou. Ou seja, embora ele tenha perguntado: o que tu queres que eu faça? Ele sentiu, por isso realizou o trabalho. Mas deixou essa lição para nós, do que pode fazer com que a gente se detenha no meio do caminho. O desejo de fazer, sem sentir. Para que a gente não se detenha na marcha, sintamos o que sabemos. Aproveitemos as oportunidades que o ambiente familiar nos oferece. Sejamos verdadeiramente fraternos e aceitemos a família real, os filhos reais, o marido real, a mãe real, o neto real, porque as pessoas são reais. Não adianta nós dourarmos a pílula e imaginarmos uma coisa perfeita. As nossas famílias reais são as famílias reais que a gente tem. Então vivamos esse momento maravilhoso de conviver com as criaturas reais que a vida nos ofereceu e brindemos a vida com a oportunidade de sermos úteis. Não numa visão ilusória do que seja o existir, mas as vidas da maneira como elas têm que ser, porque aí a gente vai fazer contato com o nosso eu profundo, vai conseguir fazer a nossa mudança e realizar o grande trabalho de transformação que a gente precisa fazer sem se deter na margem do caminho.